que a gente consegue instalar no solo e como que eles podem ajudar no manejo da irrigação. Então, hoje a gente trouxe alguns exemplos e alguns materiais, e esses exemplos eles são traduzidos e adaptados de materiais que foram feitos ou compartilhados com a nossa empresa, através dos nossos pesquisadores ou dos colegas deles. Principalmente aqui, eu gostaria de citar o Dr. Galen Campbell, o filho dele, o Colin Campbell, e também o Douglas Cobos. Então, a ideia da apresentação de hoje é falar um pouco de gerenciamento de irrigação e como que o monitoramento do solo, de alguns parâmetros físicos do solo, podem ajudar na tomada de decisão na hora de fazer a irrigação. Então, a gente vai passar por alguns pontos aqui. O primeiro deles seria a umidade do solo. Então, aqui a gente listou, na verdade, os parâmetros que a gente vai comentar ao longo desse seminário e como que eles podem ajudar no manejo da irrigação. O primeiro deles seria a umidade do solo, depois o potencial hídrico do solo também, e por último um pouco de condutividade elétrica do solo. Então, quando a gente pensa no gerenciamento da irrigação, existem alguns objetivos, que são os mais comuns que a gente busca na hora de tornar esse processo um pouco mais inteligente. E o primeiro deles seria o mais básico de todos, que é fazer uma produção do produto agrícola de uma forma saudável e minimizando os custos e impactos também. Então, a ideia no final de tudo isso é a gente economizar os recursos, como água, por exemplo, economizar com gastos de energia para fazer o bombeamento e a parte da irrigação, e também diminuir um pouco os impactos no meio ambiente. Então, a gente está num momento agora de dificuldade hídrica, então eu acho que é bem interessante lembrar que se a gente economiza com a água, a gente está economizando também nos custos da produção, mas está ajudando também o meio ambiente. E outros custos, impactos, como a gente pode utilizar menos adubação, ou deixar de perder nutrientes por causa de uma irrigação mal feita, e também no uso de agroquímicos. Um outro objetivo seria a melhoria da qualidade do produto final. Então, não é só a produtividade, mas também a qualidade desse produto. A gente vai comentar um pouquinho mais para frente, principalmente no caso de frutas, na questão dos assimilados da planta. E também tem outras aplicações. Então, a gente pode gerenciar a irrigação para realmente conservar os nutrientes naquele solo ou gerenciar eles de uma forma mais adequada. A gente pode utilizar a irrigação como uma forma de controle de congelamento, principalmente nas áreas em que as temperaturas chegam abaixo de zero. E quando a gente pensa na irrigação, a gente poderia considerar aqui dois cenários mais básicos. O primeiro seria irrigar, para manter o máximo do crescimento vegetativo e produção da biomassa. Então, nesse sentido, os sensores de umidade do solo, que a gente vai comentar aqui, eles podem ajudar a gente a manter o monitoramento desse parâmetro. Então, se a gente quer manter um crescimento vegetativo alto, a gente pode utilizar esses sensores para manter a umidade sempre próxima da capacidade de campo. Então, sempre uma disponibilidade muito boa da água para a planta utilizar, para ela poder tirar o máximo possível para o seu crescimento vegetativo. Nesses casos, o monitoramento direto na planta não tem muita utilidade, porque como a gente está mantendo o solo numa capacidade ótima de água em todos os momentos, então, a princípio, a gente não teria um sinal muito visível de falta de água na própria planta. E um outro cenário seria fazer esse controle da irrigação, mas não para manter esse crescimento vegetativo máximo, e sim focar no particionamento de assimilados para exatamente meio que priorizar o produto final. Então, a gente destina esses assimilados para o produto final, para ele ter uma maior qualidade, ao invés de destinar para o crescimento vegetativo da planta.
Então, é possível fazer o monitoramento da planta diretamente, utilizando alguns parâmetros na planta para detectar os níveis de estresse. E, nesse caso, os sensores de umidade que a gente vai comentar, eles servem para a gente ter o monitoramento ali em tempo real, ao longo do tempo também, para que ele não exceda os níveis de estresse. Então, a gente quer causar um certo desconforto ali para a planta, mas não exceder a ponto de prejudicar a produtividade, por exemplo. E, nesses casos também, o monitoramento dos parâmetros climáticos pode vir ajudar também. Existem algumas formas de gerenciamento da irrigação. Eu acho que o mais comum deles aqui aparece em primeiro, que é por forma de agendamento. No caso aqui, a gente determina alguns horários para que a irrigação seja feita, independente de ter uma entrada de dados para tomada de decisão. Então, independente se é um dia mais quente, mais frio, a gente acaba tendo horários para fazer a irrigação. Uma outra forma de se tomar essa decisão sobre a irrigação seria monitorando a própria planta diretamente. Então, a gente monitora alguns parâmetros da própria planta, pode ser temperatura, condutância estomática, para ajudar nessa tomada de decisão. E é um bom tipo de controle, a gente consegue um monitoramento legal, principalmente naqueles casos em que a gente quer causar algum tipo de desconforto na planta pelo estresse hídrico. A gente pode considerar alguns modelos também de demanda evapotranspirativa naquele ponto. Então, os pontos eles têm baseado em alguns parâmetros climáticos, uma certa taxa de demanda hídrica naquele local, tanto por evaporação quanto por transpiração da planta, e que pode ser levado em consideração na hora de se calcular o gerenciamento da irrigação. E, por fim, seria o tópico da palestra de hoje, que seria o gerenciamento baseado em monitoramento do solo. Então, aqui a gente vai mencionar alguns sensores que a gente coloca no solo e os parâmetros que podem ajudar nesse gerenciamento. Então, quando a gente faz um gerenciamento de irrigação, o objetivo final ele pode ser resumido em duas perguntas bem simples. Então, seria quando ligar o nosso sistema de irrigação e quando desligar esse nosso sistema. Então, a vantagem de se utilizar os sensores de umidade do solo para ajudar nesse pensamento é porque a gente vai estar monitorando diretamente a fonte que a planta tem ali para retirada de água e de nutrientes. Então, é uma medição direta da fonte de água para as plantas. Com os sensores instalados no solo, enterrados no solo, a gente também consegue outras informações, como eles podem mostrar, por exemplo, o momento de entrada de água naquele sistema e como que essa água se comportou ali dentro, se ela desceu no perfil, se ela foi utilizada pela planta, por exemplo, se essa água colocada ali ela é suficiente para aquela demanda ou não. E também pode mostrar a drenagem, que seria o próprio movimento dessa água dentro do solo. Então, para ajudar a gente nesse gerenciamento, a gente tem várias fontes, como foi mencionado, de informações. Então, a gente pode tirar informações, parâmetros para a tomada de decisão do solo, do clima daquela região, da própria planta, monitorando a planta diretamente, para no final todas essas informações ajudarem a gente a definir quando e quanto de água colocar naquele sistema, para no final ter os benefícios citados, que é a economia de água, de energia e também a qualidade do produto. Então, na palestra de hoje a gente vai focar mais na questão do solo e como que esses parâmetros mencionados aqui, umidade, potencial hídrico e condutividade elétrica, eles podem ajudar
no manejo da irrigação. Quando se tenta fazer o gerenciamento da irrigação, então existem alguns passos que devem ser definidos. Então, primeiro seria selecionar o próprio local mesmo. Depois, selecionar um método de medição de umidade. E, por fim, selecionar quais são os limiares, quais são os meus limites inferior e superior que eu vou ter que respeitar para manter aquela planta da forma que eu gostaria. Então, em relação ao local, normalmente a gente tenta escolher um local representativo da área toda. Como a gente está falando de sensores que vão ser instalados no campo, é um pouco difícil de cobrir toda a área com sensores, até porque a maioria deles são bem pontuais. Então, a ideia aqui é escolher um local mais representativo possível da área toda. Então, levar em consideração as condições de relevo, a vegetação que cobre aquele local, se é a vegetação que eu gostaria de monitorar e o estado dessa vegetação. Outro fator importante é o sistema de irrigação que é utilizado. Então, dependendo do sistema, se é gotejamento ou se é por aspersão, eu tenho uma distribuição da água de forma diferente dentro daquela minha área irrigada. E também a distância dos pontos de irrigação também é importante. E a profundidade de monitoramento, qual que é o interesse que eu tenho e em relação à profundidade. Então, eu vou colocar sensores ali na zona da raiz, um pouco abaixo dela para saber a drenagem também. Então, são esses tipos de informações que a gente tem que analisar na hora de escolher o local e o sistema. Com relação ao método de monitoramento, a gente precisa definir primeiro quais seriam os parâmetros que a gente vai analisar. Então, existem algumas formas de se analisar a água no solo e duas delas seria o volume de água ou o potencial hídrico, por exemplo. Então, um primeiro passo seria definir o que eu quero monitorar nele, se eu vou monitorar a umidade ou o potencial hídrico. Feito isso, posso procurar também saber quais são as tecnologias que estão disponíveis. Então, que tipo de sensor? Eu quero monitorar a umidade, mas tem várias formas de se monitorar a umidade no campo. Tem formas mais permanentes, tem outras mais pontuais, umas mais automáticas, outras mais manuais também. Então, uma outra decisão a ser tomada seria de qual tecnologia utilizar. A frequência de monitoramento, então eu quero uma leitura a cada 15 minutos, ou para mim a cada meia hora já é suficiente. Tem um equilíbrio ali entre ter os dados que eu gostaria de ter, mas sem ficar sobrecarregado com um monte de informações que não eram necessárias. O tipo de acesso de dados, então isso também varia principalmente de acordo com a localização dessa área, se eu tenho mais acesso ou se é uma área mais remota. Eu posso ter um acesso por internet, por celular, ou então é um local próximo, eu posso ir ali e fazer esse acesso fisicamente por cabo. E por fim também decidir se esses dados, como que eu vou utilizar esses dados. Se eu vou baixar esses dados e tomar decisão por conta, ou se eles já são ligados em um sistema que já vai controlar a bomba, que já vai fazer todo o processo de automatização da irrigação. E na parte dos limiares, é decidir basicamente quais são os limites que eu quero me manter dentro. Então, principalmente no caso da irrigação, a gente define 2 pontos, o valor que eu considero cheio e o valor que eu não gostaria de atingir. Abaixo dele, eu não gostaria de atingir, então eu preciso ligar a irrigação, que é o de reabastecimento. Então, a gente pode monitorar, definir esses limiares de 2 formas, baseado no potencial hídrico do solo. Então, nesse caso, a gente pode considerar um ponto cheio como sendo a capacidade de campo daquele ponto. Então, que fica mais ou menos ali entre -10 e 30 kPa.
esse seria o meu ponto superior, a capacidade máxima de água naquele solo. E a de reabastecimento varia muito de acordo com a cultura. A gente tem aqui um valor meio de referência que poderia ser usado para muitas culturas, que seria de menos 100 kPa. Ou a gente pode também definir esses limiares por umidade, então quantidade de água presente naquele solo. Eu não quero um sensor que meça potencial hídrico, mas eu quero um sensor que meça conteúdo de água. Então eu também tenho que definir esses pontos de cheia e de reabastecimento. Só que aqui a gente percebe uma diferença. No potencial hídrico eu consigo definir um valor numérico e aplicar independente do tipo de solo. Aqui, quando eu falo de quantidade de água, eu não consigo definir uma porcentagem que seja boa para aquela cultura, independente do local que ela esteja, porque varia muito de acordo com o tipo de solo. Então, por isso que a gente fala assim, que tem que definir a umidade, a porcentagem de água em volume, que seria representativa daquele ponto de capacidade de campo, por exemplo. Então, eu tenho aquela capacidade de campo, eu determino qual é a minha umidade naquele solo, e a partir daí eu uso essa umidade como referência para a minha decisão. O mesmo acontece no reabastecimento. Então, a gente não sabe qual é a umidade ideal naquele ponto, por não conhecer o solo, então teria que definir mais ou menos qual seria a umidade se aquele solo atingir menos 100 kPa. Então, como a gente mencionou umidade e potencial hídrico, só para explicar um pouquinho melhor, a umidade, quando a gente fala, é a quantidade de água presente naquele solo. Quando a gente usa sensores de umidade no solo, no campo, o que a gente consegue é em volume, essa quantidade em volume. Então, seria o volume de água ocupado naquele meu solo. Então, se eu tenho um solo se o meu sensor ele indica 10% de umidade, 10% daquele volume é ocupado por água, os outros 90% se dividem ali entre o resto dos materiais, a parte sólida, a parte mineral, matéria orgânica, os poros preenchidos por ar também. E esse é um exemplo de uma área que foi monitorada com sensores de umidade. Então aqui eles foram utilizados sensores em diferentes pontos, diferentes vasos, nesse caso eram vasos, e a ideia era manter a irrigação em diferentes níveis de umidade, separados aqui em 5%. Então tem de 5%, de 10% até 40%. Todos eles começaram aqui numa umidade mais alta, e depois essa umidade foi mantida dentro desses limiares. E a ideia aqui era descobrir qual era a quantidade de água que seria suficiente para aquela planta que estava no vaso. Então a gente percebe que eles começaram alto, esses limiares menores foram caindo e depois foram mantidos dentro do que era planejado. E esse foi o resultado que eles encontraram nesse estudo. No caso, os vasos eles tinham petúnias plantadas nelas, e eles compararam o peso seco das plantas primeiro aqui com os limiares de irrigação que foram definidos, né? Então a gente tem irrigação de 5 a 40% de umidade. Então foram vasos que foram mantidos, cada um nesse limiar. E a gente percebe aqui o comportamento do peso seco, à medida que a gente foi aumentando a umidade mantida no vaso. E também a gente tem uma relação aqui do peso seco com a quantidade de água que entrou nesses vasos. Então, os sensores, aqui é um exemplo de um sensor que pode ser utilizado. Nesse caso, foi esse sensor que foi utilizado no vaso das petúnias. Ele media por capacitância. Então, ele mede a permissividade dielétrica do meio, que é uma característica elétrica daquele solo. E ele funciona porque a água tem uma característica muito diferente do resto dos componentes do solo.
Então, qualquer variação que eu tenho na quantidade de água, eu consigo sentir na permissividade geral daquele meio, e eu consigo transformar esse valor, por calibração, em umidade do solo. Então, é assim que funciona, por exemplo, os sensores de capacitância que medem a umidade do solo. Então, normalmente são sensores mais pontuais, no caso aqui, teria que ser um pontual, porque ele estava dentro de um vaso. Então, as dimensões que ele mede, que é o volume de influência dele, ficam ali mais em torno do sensor mesmo. É uma leitura mais pontual da umidade. E esses sensores, normalmente, eles ficam enterrados no solo, no campo, ou no próprio vaso, como foi no caso daquele estudo. Então, aqui a gente tem só algumas fotos desses sensores instalados na parede de uma trincheira, de um buraco, por exemplo. Então, dependendo da profundidade, a gente pode colocar com a mão mesmo, que dá um controle melhor da instalação, ou se for uma instalação mais profunda, fazer uso de algum tipo de ferramenta para isso. Já o potencial hídrico, a gente não vai definir aqui nesse seminário o que seria o potencial hídrico, porque a gente tem um seminário específico sobre ele, mas só para a título de entendimento dessa palestra, o potencial hídrico ele é um parâmetro qualitativo, ele não vai quantificar quanto de água que tem ali naquele solo, mas sim vai dar um parâmetro de qualidade de estado daquela água no solo. Então, a gente faz meio que uma analogia que seria como tirar a temperatura da planta. Então, cada planta tem um intervalo de potencial hídrico no qual ela fica mais adaptada, que ela se dá melhor. Acima daquilo ou abaixo daquilo, ela começa a sofrer consequências. Então, e esse intervalo ele é diferente para cada tipo de planta, mas ele é transferível de solo para solo. Em resumo, o potencial hídrico ele pode te dar mais ou menos a relação da disponibilidade de água presente naquele solo para o uso da planta. Então, a umidade ela te dá a quantidade. Eu tenho tantos por cento de água naquele solo. O potencial hídrico complementa essa informação dizendo aquela água presente no solo que você me falou, ela está ou não disponível para a planta. Porque isso varia muito de acordo com outras características do solo, temperatura, a textura, a salinidade dele, por exemplo. Então fica mais fácil quando a gente faz essa analogia de potencial hídrico com temperatura, porque para a gente é bem comum. Nós temos um intervalo de temperatura que é ótimo para a gente. Tem temperatura que é muito quente, tem temperatura que é muito fria. Para a planta é a mesma coisa. Então, cada planta tem um intervalo de potencial hídrico, na qual ela vai se dar melhor, vai produzir bem, e fora disso, ela vai sofrer. Então, conhecendo um pouco do potencial hídrico e da umidade do solo, fica um pouco mais fácil de entender o porquê desses limiares. Por que eu consigo definir tão bem um limiar de potencial hídrico, mas a umidade fica um pouco mais a se estudar, a se definir, porque o potencial hídrico é um parâmetro que é transferível entre solos, mas a umidade não. E outra coisa que explica também a definição de alguns desses limiares, que são só umas referências, primeiro que a gente considera como referência também o ponto de murcha permanente das plantas como sendo 1.500 kPa. Esse é um valor mais genérico, não se aplica a todas as plantas, mas é o que a gente usa normalmente como base de limite inferior. Naquele solo, esse seria o limite inferior de água para a planta utilizar. O potencial hídrico do solo ele é sempre maior do que o resto do sistema solo-planta-atmosfera. Isso porque o potencial hídrico é que determina o fluxo da água num sistema. Então, o potencial hídrico do solo precisa ser maior para que a planta consiga puxar essa água, para que ela consiga transpirar para a atmosfera. Então, a água ela vai seguir esse caminho do maior para o menor potencial hídrico. Por isso que o potencial hídrico no solo precisa ser maior, e à medida em que ele vai caindo, vai ficando mais difícil para a planta utilizar.
O crescimento e a síntese celular nas plantas, eles sofrem reduções ao redor ali do valor de menos 100 kPa, por isso que a gente utiliza esse valor aqui utilizou naquele exemplo, menos 100 kPa, como um nosso limiar inferior. Abaixo disso a gente não queria que chegasse e seria o nosso indicativo de fazer a irrigação. E a transpiração e a fotossíntese das plantas, elas sofrem reduções ao redor ali de menos 1000 kPa. Essa tabela é ilustrativa para mostrar aquele intervalo ótimo que foi mencionado para algumas das plantas. E a gente percebe também que não só varia de acordo com a planta, mas também varia de acordo com o estágio fenológico dessa planta. Então, cada umas têm maior resistência à seca, outras menos. E a gente percebe também que muitas delas ficam ali dentro daquele valor de acima de menos 100 kPa. Essa é uma outra forma de se utilizar o potencial hídrico do solo a título de irrigação. Então, é só um estudo que foi feito, e um estudo inicial que foi feito, comparando a condutância estomática da planta com o potencial hídrico do solo. Então, foi criada isso que eles chamam de curva de irrigação, que é a relação entre a atividade estomática dessa planta com o potencial hídrico que está presente naquele solo. Então, eles partiram de solos com capacidade de campo, com disponibilidade total de água para a planta, e deixaram esses solos sem irrigação. Daí, eles foram medindo a condutância estomática dessa planta e também foram medindo o potencial hídrico do solo para criar essa curva que relaciona esses dois parâmetros. E eles definiram o que eles chamam de P80 como sendo um dos pontos possíveis de se considerar como um limite inferior para a irrigação. Então, P80 significaria de toda a atividade estomática daquela planta, 80% dessa atividade está ocorrendo. Então, ela está a 80% da capacidade de condutância estomática dela, que eles consideram, nesse caso, como uma possibilidade para ser o nosso limiar inferior de irrigação. E ele varia de acordo com as plantas. Então, aqui a gente tem duas plantas diferentes, o citrus e a macadâmia. E, por exemplo, aqui no citrus, a atividade estomática dela fica em 80%, em um potencial hídrico de mais ou menos menos 400 kPa aqui. Então, o solo chegando a menos 400 kPa seria um indicativo de que ela está a 80% da atividade estomática dela e que seria um momento para se ligar à irrigação. Já no caso da macadâmia, esse limite é bem menor, então, em potencial hídrico do solo de menos 58 aqui, ela já estaria numa situação de 80% da sua capacidade de condutância estomática. E também tem a relação, essa mesma relação de curva de irrigação pode ser feita com a umidade do solo. Então, se eu não tenho um sensor de potencial hídrico naquele solo, mas eu tenho um sensor de umidade, eu posso tentar criar essa mesma curva de irrigação e utilizá-la da mesma forma. Então, também foi utilizado o P80, 80% da atividade estomática, e foi definido o valor de umidade, por exemplo, para citros aqui foi de 13%, e para macadâmia foi de 21%. Um outro exemplo que a gente traz aqui é uma produção de batatas, utilizando também o monitoramento de potencial hídrico no campo. E o que eles tinham, na verdade, não só potencial hídrico, mas também sensor de umidade presente nessas áreas. Então, eram 6 áreas com plantio de batata. Eles monitoraram a umidade do solo. Então, esse gráfico de baixo, a gente consegue ver cada um desses sensores. E é legal de ver que eles começaram, por exemplo, em umidades diferentes. A gente consegue ver bem quais são os eventos de irrigação em cada uma dessas áreas. Cada pico de umidade aqui é a entrada de água no sistema. E nos mesmos pontos,
eles tinham sensores de potencial hídrico. Então, eles conseguiam relacionar o valor, a quantidade de água, com a disponibilidade para a planta. E essa faixa verde aqui foi o limiar que eles definiram. Então, a ideia para esse produtor era sempre manter a batata com potencial hídrico dentro dessa faixa verde. Então, à medida em que o sensor indicava uma queda aqui, o ideal seria ligar a irrigação para trazer o potencial hídrico de volta para cima. E o que foi observado é mostrado nessa tabela, que os locais que tiveram mais dias que ficaram sob estresse, que a planta ficou sob estresse, abaixo desse limiar de 100 kPa, eles tiveram uma produtividade menor do que as áreas que não sofreram tanto com dias de estresse hídrico. Então, além da produtividade, ele também ganhou em redução de água, que ele ligava só quando precisava de verdade, e ganhou em qualidade do produto. Então, uma forma de se medir o potencial hídrico no solo, nesse caso desse estudo, eles utilizaram um sensor de capacitância também, que ele equilibra essa matriz com o solo que está em contato dela, e a gente mede o potencial hídrico dessa matriz. Então, a gente tem essa cerâmica que fica em contato com o solo, e quando eles estão em contato por um bom tempo, eles tendem a entrar em equilíbrio. Então, o potencial hídrico da cerâmica vai ser o potencial hídrico do solo ao redor dele. Se a gente consegue medir o potencial hídrico da cerâmica, independente do tipo de solo que está em volta, a gente tem também o valor do potencial hídrico do solo. Isso funciona porque a gente mede a quantidade de água, a umidade dessa cerâmica, e transforma em potencial hídrico por meio da curva de retenção de água desse material. É a mesma curva de retenção de água do solo, então a gente faz uma relação entre conteúdo de água com potencial hídrico, só que para essa cerâmica. Então, se a gente tem um dos eixos, a gente consegue rebater e chegar no outro. Uma outra forma mais conhecida de se medir o potencial hídrico no solo também é pelos tensiômetros. Então, os tensiômetros, eles medem a tensão do solo que fica em contato com essa cerâmica, porque ele vai exercer uma sucção numa coluna de água que tem aqui. E a gente consegue medir essa sucção com um sensor de pressão que fica aqui em cima. E só para exemplificar também, esse não é um sensor de solo, mas como a gente mencionou na questão do P80, na questão da condutância estomática, esse é um equipamento que pode medir a condutância estomática. Então, é um equipamento que vai na folha da planta, onde ficam os estômagos, para medir a atividade estomática dela. E, por fim, a gente vai comentar sobre a condutividade elétrica do solo. Como a gente está falando de parâmetros que a gente pode medir no solo, a gente tratou de umidade, potencial, agora a gente vai falar rapidamente sobre a condutividade elétrica. Então, a gente mede a condutividade elétrica do solo porque a água que a gente usa na irrigação sempre contém sais. E esses sais, se eles ficarem muito acumulados na zona da raiz, ela pode danificar aquela planta, pode alterar o potencial hídrico também naquele local. E se eu consigo medir a condutividade elétrica, ela tem uma relação direta com a concentração de sais naquele solo também. Então, eu posso meio que gerenciar a presença de nutrientes naquele local baseado na condutividade elétrica. Tem 3 formas de se medir a condutividade elétrica. Então, ela pode ser dada como a condutividade elétrica da solução que está ali presente nos poros do solo. Então, tem aquela solução que está ali. Eu poderia extrair essa solução e medir a condutividade elétrica diretamente dessa água. Essa é uma forma. Também tem a condutividade elétrica aparente, que daí eu coloco um sensor no solo e ele vai te dar a condutividade elétrica de todo o material que está em volta. Então, não é só da água que está presente, mas é da água, do ar, da parte mineral também. E, apesar de não ter muita informação sobre status salinos do solo, baseado nisso, é o único que a gente consegue medir em campo com um sensor enterrado ali. E, por fim, também a gente tem a condutividade elétrica do extrato de saturação. Então, é como se nós pegássemos uma amostra desse solo, deixássemos ele em estado de saturação e depois medisse a
a condutividade elétrica dessa solução de saturação que foi extraída. No caso da condutividade elétrica de saturação, ela tem relação direta com a salinidade do solo. Então, ela pode ser utilizada, por exemplo, para definir qual cultura é mais adequada para aquela área, com base na tolerância à salinidade dessas culturas. E cada uma tem a sua vantagem, e o legal é que a gente consegue migrar de uma para outra se a gente tiver algumas informações. Então, por exemplo, a aparente ela é importante porque é o que a gente consegue medir no campo. Eu coloco um sensor de condutividade elétrica e ele vai te dar a condutividade elétrica aparente. Se eu tiver o valor de umidade, por exemplo, eu consigo migrar para as outras duas, meio que calcular as outras duas, e aí sim, por exemplo, a de saturação é importante porque ela é uma medida direta, quantitativa, de quantidade de sais presente naquele solo, e a condutividade elétrica da solução dos poros é o que realmente está afetando aquela planta, é o que a planta sente de salinidade. Então, essa imagem ajuda a gente a entender um pouco a diferença dessas condutividades. Então, se eu tenho uma solução, ela tem uma determinada condutividade elétrica, e eu coloco nesse solo até saturar, a condutividade elétrica dessa solução ela vai diminuir. Então, pode chegar a mais ou menos 1/3 da original. Porque se eu coloco aqui e saturo no solo, as partículas vão entrar como um obstáculo aqui e vão diminuir a condutividade elétrica dos elétrons nesse meio. E acontece ainda mais se o solo ele não for saturado, porque além das partículas minerais, ele também tem os espaços vazios com ar para atrapalhar a condutividade elétrica nesse meio. E como que eu posso utilizar essas informações de condutividade elétrica no campo? Uma delas é colocando sensores de condutividade elétrica na zona da raiz e abaixo dela, para saber aonde que está tendo o acúmulo de sais. Então, existem 4 cenários possíveis. O primeiro é não ter acúmulo nenhum, em nenhuma das duas áreas. Então, possivelmente, a gente está colocando muita água nessa área. Um outro exemplo é a gente não ter acúmulo de sais na zona da raiz, mas um pouco abaixo dela, que seria uma condição ótima. Eu posso estar tendo o contrário, um acúmulo de sais na zona da raiz e não abaixo. Então, pode ser que uma irrigação seja necessária para a gente descer esses sais no perfil, ou então, o mais extremo, de ter acúmulo nas duas áreas. Então, nesse caso, a irrigação seria necessária para descer esses sais no perfil. Um outro gráfico legal que os sensores eles conseguem dar é que, por exemplo, se a gente analisa só a questão da umidade do solo, a gente, por exemplo, aqui é a mesma área nesses dois gráficos. O primeiro gráfico mostra a umidade do solo nesse ponto, e o segundo gráfico, a condutividade elétrica da solução dos poros nesse ponto. Se a gente vê só a umidade, a gente não consegue ver uma frente de umidade descendo, por exemplo, no perfil. Em alguns casos sim, mas nesse caso não. Só que se a gente analisa a condutividade elétrica, a gente consegue perceber bem essa diferença. Então, o sensor mais raso, a 10 centímetros, ele apontou um pico de condutividade elétrica, e à medida em que ele foi caindo, esses sais foram descendo e foram sentidos nesse sensor de 30 centímetros. E o mesmo aconteceu depois no sensor de 70 centímetros. Então, um dado importante que esses sensores conseguem dar é esse tipo de rastreio de nutrientes no perfil do solo. E, por fim, também, a condutância elétrica, ela consegue ser utilizada para cálculo de fração de lixiviação. Então, de toda aquela lâmina d'água que eu coloquei naquele local, eu consigo calcular, com base nas leituras de condutividade elétrica, qual é a lâmina que foi drenada abaixo da zona radicular. Então, esse exemplo aqui, ele considera também a entrada de água. A gente tem a informação da condutividade elétrica da água antes de entrar no sistema, a condutividade elétrica da água que foi drenada abaixo da zona das raízes, e a gente tem a lâmina d'água, seja por irrigação, e nesse caso também teve um pouquinho de chuva. Então é feito um cálculo para chegar na lâmina que desceu
abaixo da zona das raízes. Então isso é legal porque a gente tem essas informações de condutividade elétrica e a gente consegue perceber de toda aquela lâmina ali quantos por cento baixou para a zona da raiz. Nesse caso, 10%, porque entrou no sistema 20 centímetros mais 5 de chuva e a gente perdeu 2,5 centímetros abaixo da zona da raiz. E é isso, o que a gente tinha para apresentar hoje era basicamente isso. Só para resumir esse seminário de hoje, existem algumas perguntas que o monitoramento do solo pode responder para a gente. Então, eu trago aqui algumas delas. Então, os sensores eles ajudam a responder, por exemplo, quanto de água que eu tenho naquele solo, se essa água que está presente no solo ela está disponível para a planta utilizar ou não, os parâmetros mais importantes, no caso do manejo, que é quando irrigar e quanto irrigar, até quando eu consigo deixar ligado aquele sistema, e outros parâmetros também adicionais, como a salinidade atual do solo. Eu posso medir a salinidade também da água antes de entrar no sistema, para fazer os outros cálculos necessários, e também como que eu posso gerenciar melhor a questão dos sais naquela minha área. Antes de passar para a parte de perguntas e respostas, eu queria só deixar aqui os nossos contatos, para quem quiser tirar uma dúvida ou mandar uma sugestão também, fique à vontade. Tem aqui o nosso e-mail e o telefone, e também as nossas redes sociais. Excelente. Fábio, muito obrigado pela apresentação. Muito obrigado aos que nos acompanharam até esse ponto da apresentação do seminário. Nós vamos passar, então, a nossa sessão de perguntas e respostas. Antes de entrar nas perguntas e respostas, só aproveitando para compartilhar com os colegas que chegaram depois da abertura, é possível baixar uma cópia em PDF dessa apresentação. Basta você clicar agora, enquanto a gente está aqui ao vivo, clicar na opção de Handouts ou Documentos na tua interface do GoToWebinar. Então, você clica ali, vai aparecer a opção de você baixar o PDF. Se você não encontrar ou não puder baixar agora, não tem problema. Basta entrar no nosso site, mattergroup.com.br, e lá tem uma página de seminários, e a gente vai mandar isso por e-mail também, informando aos participantes, tá bom? Um segundo e último anúncio, nessa tela que está sendo compartilhada, tem o nosso canal do YouTube. Nesse canal fica uma cópia de todos os nossos seminários, são todos com um perfil científico como o de hoje, e eles cobrem os vários assuntos de tecnologia aplicada aos sensores, a solo, planta, atmosfera. Então é bem interessante, fique à vontade de explorar o nosso canal. Então agora sim, vamos abrir aqui para perguntas e respostas. A primeira pergunta, Fábio, é da participante Mariana, e ela fez um comentário e a seguinte pergunta: Fábio, excelente webinar, parabéns. E a pergunta em seguida: quantos sensores de solo são necessários por área ou pivô? E em quais profundidades? Mariana. Bom dia, Mariana. Obrigado pela